Um bom dia, que Deus abençoe cada um que está aqui na live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde oral materno infantil. E eu conto com a nossa convidada maravilhosa, a Patrícia, que trabalhou comigo, é uma fofa técnica em saúde bucal. Então ela vai ajudar a gente trazendo vários conhecimentos e aí o foco vai ser a saúde da criança e da mamãe, da gestante também, né? Principalmente essa saúde bucal. Bom, eu vou chamar ela para ela se apresentar aqui, gente. Obrigada, viu, pelo convite. Estou muito feliz aqui em poder contribuir com vocês sobre os cuidados, né, que a gente tem que ter com a gestante, com o bebê. E vai ser uma troca aí de saberes, né? Sim, sim. Eu acho esse tema muito fantástico, Paty, porque quando eu convidei você para falar, eu não sabia que tinha tantos cuidados assim. Aí eu fui procurar, estudar mais, né? Porque como essa área é mais sua, eu fiquei curiosa de saber e aprendi muito, aprendi muito. Gente, como é importante saber dessas coisas. Eu acho que toda gestante deveria saber dessas informações que a gente vai estar compartilhando hoje com vocês, porque esse conteúdo é muito rico, gente. Vocês vão ver que, olha, é show de bola. É verdade. E a saúde começa pela boca, né, Thalita? Então, assim, é a higiene bucal, é a alimentação, né? Então, tudo, esses cuidados começam pela boca. E eu fazia muito dessas palestras, né? A Mari acabei de entrar aí. Beijo, filha. E eu fazia muito dessas palestras, né? Logo que eu entrei na prefeitura, gostava muito de trabalhar com a gestante, porque a gente sabe que a prevenção é algo barato, né? E simples, né? De se fazer. A gente evita aí uma série de doenças. Só que com as mudanças, né? Que nós tivemos aí de gestão e aí o aumento de escolas que eu adquiri, então foi humanamente impossível, né? Manter essas palestras das gestantes e do bebê. Mas outras profissionais da área mantinham, né? Esse tipo de palestra. Mas eu senti muita falta. Então, assim, tem alguns anos aí que eu não falo sobre isso, mas eu andei olhando aí minhas palestras para poder, né, lembrar de tudo que é importante para falar para vocês. Sim, sim. Ah, se apresenta para o pessoal, fala com que você trabalha. Eu comentei aqui um pouquinho que você trabalha como técnico em saúde bucal. E tem uma colega minha que falou que ia assistir a live, que ela está super interessada e convidou todos os estudantes de técnico em saúde bucal para te assistir. Ó, tá todo mundo querendo ouvir você. Nossa, que Tem uma top! amiga que tá fazendo o mesmo curso. Nossa, ela tá super ansiosa. Se apresenta aí, pessoal. Que legal, muito bem. Bom, meu nome é Patrícia, sou técnica em saúde bucal, trabalho na prefeitura desde 2009, né, sou concursada. E meu trabalho na prefeitura é mais na parte da prevenção, né? Então, eu ensino, oriento as crianças a cuidar dos dentes, né? Vou nas creches, pré-escola e fazer aplicação de fluorogenomais, mas contação de história para eles e eles amam, né? Quando a gente vai lá visitá-los. Agora, a gente, né, nesse momento de pandemia, que fica, né? No posto, porque não tem mais aula e a gente não sabe quando que vai voltar à vida normal, né? As coisas estão um pouco diferentes na nossa rotina, justamente por conta da É. pandemia mesmo. Mas eu e a Paty trabalhamos juntas, ela é uma excelente profissional, Uhum. é um orgulho ter ela aqui hoje nessa live e eu tô muito feliz. Bom, Ah, eu também, viu? Você faz muita falta lá no posto, mas a gente está feliz pela sua conquista, isso que é importante, né? Estudou para ter uma profissão e melhor, né? Enfim, e acho que a gente sempre tem que estar buscando melhorar, né? Fazer o que gosta, isso é muito importante. exato, em busca do nosso propósito, né? Acho que você fala bastante disso quando você fala de saúde, né? É uma busca pelo propósito. Não adianta a gente estar buscando a nossa missão se a gente não está saudável, né? E esse tema tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque a gestante, ela passa por um momento muito especial na vida dela. E é tanta informação e tantas coisas que às vezes as outras pessoas começam a comentar com ela que ela fica um pouco perdida. É importante que essa gestante procure informação de qualidade e a gente está aqui para fazer isso. A Paty, no Instagram dela, ela sempre passa informações, dicas de rotina saudável, ela dança, ela faz vários exercícios. É muito legal o Instagram da Paty. Se vocês puderem conferir, vão lá dar Obrigada. uma olhada. O trabalho da Paty é fantástico. Ah, muito obrigada, o seu também, viu, Thalita? Então, a gente vai abordar hoje o tema, né, da gestante, da saúde bucal também do bebê. E assim, é importantíssimo, né, a gestante fazer o acompanhamento do pré-natal e também do pré-natal odontológico, né?
Porque tem ainda muito tabu de algumas gestantes acharem que, no momento da gestação não pode ir ao dentista. Pelo contrário, essa gestante tem que frequentar muito mais visitas, né? Ir muito mais vezes ao dentista para saber se está tudo ok com a saúde bucal. E a primeira consulta do bebê acontece, né, quando a gestante ainda está lá, o bebê se formando, porque é através dela, né, dos cuidados dela, que essa criança vai ter aí uma saúde bucal em ordem. Verdade, Paty. Eu vi que tinha alguns problemas que acontecem principalmente durante a gestação por conta das alterações hormonais que a mulher sofre nesse período, né? A gestante, ela pode ter mais incidência, né, de cáries, de gengivites, desgastes nos dentes, né? Hiperplasia gengival, aí você traduz isso, que eu acho que é quando o crescimento da gengiva começa a aumentar, né? Granuloma e até a questão da cheirostomia, que é, no caso, a produção Na boca excessiva de seca, né? salivação. Então, a gestante, ela não estará saudável se ela não tiver uma saúde bucal em ordem, né? E o mais preocupante são essas infecções bucais, né, que podem interferir na gravidez. E que, assim, a gestante, ela tem os desejos dela, né, de comer certos alimentos, às vezes elas procuram mais os doces, ou bebidas ácidas, né, enfim. Tem também a questão do refluxo, muitas das vezes, né, a gestante acaba vomitando, e isso, né, para os dentes se tornam mais sensíveis, mas o que acontece é que a gestante, muitas das vezes, não consegue fazer uma higiene adequada, pelo fato dela ter, às vezes, ânsia de vômito, né, na hora que vai escovar o dente. A gente dá algumas dicas, né, nesse caso, tem que fazer a limpeza, porque senão a tendência é piorar cada vez mais. Mas, assim, de não colocar pasta de dentes, né, escovar o dente somente com a escova e água, né, escova bem o dente, higieniza, passa o fio dental, caso essa gestante tenha essa ânsia, né, na hora que vai escovar o dente, por conta da questão da pasta. Ou troca a pasta, de repente o sabor também acaba influenciando aí, ajudando essa gestante. Porque a pasta, gente, ela só é coadjuvante na escovação. O que vai fazer a limpeza dos dentes é o uso do fio dental e a escova de dentes. Não é a pasta que limpa, tá? Muitas pessoas também têm essa ilusão, né? Achar que, eu vou colocar um monte de pasta, né? Coloca um monte de pasta de dentes, hálito puro, tá tudo limpo. E é uma enganação. É a sensação, acredito que é a sensação psicológica, porque dá uma sensação de limpeza por conta daquele ardidinho que fica na boca e já associa, né? E pelo contrário, se essa gestante fizer, ou qualquer outra pessoa fizer uma escovação sem creme dental e uma escovação correta, né, limpa direitinho, ela vai estar aí com os dentes e gengivas sadias. Então, tá. A ação das bactérias provoca a inflamação dessa gengiva, né? Então, libera na corrente sanguínea toxinas que podem alcançar a placenta e estimular o parto prematuro. Por isso que é tão importante essa gestante ir à visita ao dentista, porque se tiver algum ponto de inflamação, né, na gengiva, o dentista vai orientar, vai, de repente, fazer uma profilaxia, os procedimentos, né, que ele vê a necessidade, e essa gestante, ela vai ter, né, um bem-estar. Isso vai refletir também na saúde da criança. Gente, lembrando que o nascimento prematuro causa algumas dificuldades no bebê, né? Porque quando o bebê vem sem estar pronto, com o pulmão maduro, com todas as funções boas para vir a esse mundo, isso também tem um atraso no desenvolvimento da criança, motor, no atraso de fala. Então, para você ver o quanto é importante essa visita ao dentista e que muitas gestantes não sabem, né? Exatamente. E muitas, né, gestantes perguntam, até eu ouço, né, às vezes na consulta lá com o dentista, elas falam, mas é possível tratar-se, né, tô gestante, mas é possível tratar-se, né? Bom, é sim possível tratar, né? E assim, o primeiro trimestre, que vai do primeiro mês ao terceiro mês de gestação, é onde o feto está se desenvolvendo e tudo mais. Então, assim, nesse primeiro trimestre, alguns procedimentos não devem ser feitos, mas sim imprescindíveis, tem que fazer de qualquer jeito. Aí, né, usa-se, enfim, a anestesia, que é para gestante, o colete de chumbo, se precisar fazer alguma tomada radiográfica, mas nesse primeiro trimestre é melhor evitar, né? Agora, o melhor trimestre para se tratar vai do quarto até o sexto trimestre, que aí a gestante está mais tranquila, né? Não está com aquela barriga grande, porque os últimos meses também é ruim por conta da barriga, fica incômodo, né, na cadeira odontológica. Então, assim, o ideal seria do quarto ao sexto trimestre. Mas é como eu falei, se a gestante está com dor, ela está no segundo mês de gestação, o dentista vai analisar o que ela tem que fazer no caso, né? Porque sentir dor também não é legal, nem para a gestante, nem para o bebê. Verdade, Paty. Eu vi também que
que essa questão da escovação é um hábito que a gestante precisa adquirir, né? Porque esse hábito vai passar, é rotina, vai passar para as crianças. Se você tem um bom hábito de fazer essa escovação correta, da maneira certa, né? A criança vai acompanhar a rotina da família, que é essa rotina de bom hábito de escovação, com os horários certinhos, né? Tudo mais. Eu acho isso bem interessante, a gestante começar a pensar na saúde oral dela antes do bebê estar aqui, antes dela né, poder Da instalar isso concepção, como né? hábito depois, porque depois até dá, mas é bom começar antes. Sim, com toda certeza. E a gente é o espelho, né, para os nossos filhos. Então, se a mãe cuida bem dos dentes, o pai cuida bem dos dentes, a criança, por mais que ela não entenda, ela vai querer escovar os dentes também, É né? verdade. E isso conta para tudo, né? Para alimentação, para tudo. Perfeito. E é que eu vou comentar aqui para vocês. Ah, também tem um mito, né? Assim, as pessoas falam, né? Ah, é verdade que os dentes estragam com mais facilidade porque está formando a criança. Isso também é um mito, né? Que muitas pessoas ainda acham. Antigamente usavam muito esse termo, né, Thalita? Ai, tá grávida, os dentes vão estragar tudo porque o bebê vai roubar todo esse cálcio. Isso não existe. Uhum. Já ouviu falar isso, Thalita? Já ouvi falar Apesar isso. que você é muito nova, né? Eu sou quase da idade de ser sua mãe. Já ouvi falar. Mas E então, a é só um gravidez, mito. é só um mito, a gravidez ela não é responsável, né, por estragar os dentes, nem por aparecimento de cárie, enfim, nem pela perda de minerais dos dentes para formar estruturas calcificadas do bebê, né. O aumento da atividade cariogênica está relacionado com alterações da dieta e a presença da placa bacteriana, pela limpeza inadequada dos dentes. Então, é exatamente a pessoa que não consegue escovar o dente corretamente, né, não tem uma orientação correta, e aí, por ela já ter um problema, né, antes da gestação, isso se agrava pelo fato dela não saber higienizar da forma correta. Verdade, verdade. Essa questão tem como a gente evitar, porque a alimentação depende muito do. Assim, algumas coisas têm a ver com o desejo da gestante. E aí Sim. tem algumas orientações que a gente pode dar para essa gestante, no sentido de prevenir essa questão? Existe, Paty? Da questão de saúde bucal? Na questão da Da alimentação. alimentação Ah, mesmo. sim. Ela precisaria procurar, então, talvez um nutricionista para Nutricionista. orientá-la, né? A comer direitinho, mas a questão do desejo fica um pouco difícil, né? Porque são coisas que são mesmo inesperadas. Aí tem a ver com o processo da gestação e os hormônios, né? Sim, sim. A nutrição é um papel importantíssimo para essa gestante, porque ela é responsável pela formação desse bebê, dessa criança. Então, a gestante, o que importa, né, nessa alimentação é a qualidade dos alimentos e não a frequência, né? Então, essa gestante precisa se alimentar com frutas, verduras, legumes, né, leite, assim, uma alimentação rica em fibras, né? Então, porque assim, essa gestante, quando ela estiver no 4º mês de gestação, o bebê, ele já vai ter desenvolvido o paladar. Então, se é uma gestante que só come besteiras, né, eu falo guloseimas, carboidrato a todo momento, essa criança, ela tende a aprender a gostar desses alimentos mesmo dentro da barriga. Então, quando ela ficar grandinha, ela vai dar preferência a essa alimentação, né? A gente sabe que tudo é um equilíbrio, né, Thalita? Assim, você ter uma alimentação saudável durante a semana, no final de semana você comer uma pizza, comer um doce, isso é normal. O problema é quando isso é uma rotina, né? Comer doces todos os dias, comer só comida, né? Hambúrguer, enfim, esse fast food, isso não traz saúde nem para a gestante, nem para o bebê, e muitas das vezes a gente está tendo problema com obesidade já desde a infância, né? Problema de colesterol alto, e quer dizer, acaba a gente escolhe esses alimentos, mas perde em saúde, né? É verdade. Né, por conta da praticidade, a gente faz uma escolha que não é a melhor escolha às vezes, né? É importante estar sempre atento a isso e buscar se sentir a necessidade de um profissional. Eu Sim, vi, Paty, que tem uma indicação para quando a mulher tem essa questão do refluxo e do vômito, né? Para é, proteção aí dos dentes, eu vi que tinha, pelo menos no material que eu li, que é da Sociedade de Odonto Pediátrica, certo, eles falavam que era legal fazer um bochecho com bicarbonato. Eu achei interessante essa dica aí, né? Por conta legal, do refluxo. Bacana. sim, sim. Quando eu estava, né, grávida da última vez, uma médica falou para mim, come uma bolacha de água e sal de manhã antes de você escovar os dentes, né? E
Eu fazia assim, porque eu falava, não, parece que dá uma melhorada, para não ter aquela, né, vontade de vomitar, porque é muito ruim, é muito ruim. É terrível essa sensação. Mas, assim, tem mulheres que, depois do quarto trimestre, né, terceiro trimestre, aliás, param com esse enjoo. Tem outras mulheres que não, que permanecem até o final da gestação. Então, não dá para saber exatamente, né, quem vai ter, quem não vai ter. Mas aí é importantíssimo, cada ser humano é de um jeito, mas é importante essa higiene, com certeza, adequada, né? O importante é a qualidade, não a frequência. Uhum. Você até falou que tem uma preferência por bebidas cítricas. Essas bebidas cítricas, elas acabam prejudicando a questão do dente? Sim, com muita frequência, sim, pode estar prejudicando, porque a presença da placa bacteriana, né, que é o restos alimentares com as bactérias, mais a presença ou do doce ou de bebidas, né, como fala? Você falou cítricas, mas também a questão de ácidas, né? Aí favorece esse aumento da placa bacteriana, né? Aumento de cáries e também de inflamações nas gengivas. É bom evitar. Perfeito. Então, as recomendações são a escovação correta, né? Sim. Usar o fio dental, que muita gente tem dificuldade, né? É importante, gente, é importante. A troca das escovas também é importante, né, Paty? Perdão, aqui ligaram aqui, eu fui desligar, eu falei, meu Deus, saí da live, não acredito, mas não saí não, né, gente? Não, tá tudo certo, continua aqui com a gente. Então, tá bom. Você pode repetir que eu fui tentar desligar, fiquei preocupada ali no celular para desligar para não atrapalhar aqui. Você falou do... A troca das escovas, eu falei que a troca das escovas é importante também, né? É muita muito gente importante. pega e fica com uma escova um ano, 6 meses, e não é o correto, precisa fazer a troca das escovas por causa das cerdas, né? Isso. O que acontece também, tá, ainda bem que você fez essa pergunta, quando eu vou em escolas, a gente distribui escova de dentes, né, e creme dental para as crianças. É a prefeitura que compra e a gente, além da orientação, a gente fornece e faz, né, essa escovação supervisionada. A gente ouve muito as crianças falarem nos dias de hoje, ai, meu pai usou minha escova, minha mãe usou minha escova, minha mãe chegou e falou, não, dá para o seu irmãozinho, que ele não tem. E a gente sempre, né, fala, pelo amor de Deus, não pode, porque isso é de uso pessoal, né, cada um tem que ter a sua. Eu falo bem assim, para ver se eles entendem. Foi até uma professora que falou para mim, fala desse jeito que eu acho que é mais fácil eles entenderem. Escova de dente é como cueca e calcinha. Vocês emprestam cueca? Eles ficam tudo envergonhado, né? Não, tia, não. Vocês emprestam calcinha, meninas? Não. E a mesma coisa escova de dentes, não, né? É uso pessoal, não pode emprestar, porque senão passa bactérias da sua boca para outro amiguinho, para o seu irmãozinho. Ou você, né, o ato de você emprestar, você também pega essas bactérias na hora que você vai utilizar a escova. E pode pegar uma série de doenças, não só as bactérias da cárie, né? Temos aí várias doenças que podem ser pegas através da saliva. Então, olha só como que pode. No caso das crianças, né? Elas acabam achando que, porque é escova nova, eu posso emprestar para o meu irmão, para minha mãe. E às vezes até a família não sabe que esse ato é errado, né? De trocar escovas. E as escovas é assim, né? As cerdas ficou amassada, é hora de trocar. O máximo a gente fala para trocar a cada 3 meses. Eu tenho o hábito de trocar uma vez por mês. Eu jogo praticamente uma escova com as cerdas inteiras, né? Porque, não, gente, o hábito é meu. Eu falo assim, em casa a gente troca. A gente troca. Porque, eu não sei, eu acho que tem que trocar a escova uma vez por mês. Mas se as cerdas elas ficarem abertas, é que aqui eu tô com uma escova de brinquedo, tá, gente? Então não tem nem como mostrar aqui. Peguei as coisas da minha filha emprestada. Mas assim, as cerdas ficaram um pouquinho abertas, já é hora de jogar fora, porque ela vai machucar a gengiva, não vai fazer uma higiene adequada, né? Então tem que substituir. O máximo são 3 meses. Então seria 4 escovas por ano, aí no mínimo que a gente tem que trocar, né? E fio dental. Fio dental também é engraçado, né? As crianças colocam assim de um lado para o outro e faz assim, né? Aí eu, não, gente, não é assim que faz, né? Tem que ter ajuda de um adulto, porque se você pode machucar sua gengiva, ao invés de limpar, vocês vão machucar, né? E vão achar que, o fio dental machuca. Não. Aí eu ensinava, a gente fazia fileirinha assim, sabe? Eu com várias crianças, usava o cordão para ensinar, a gente usava como se fosse a altura da cintura, como se fosse ali o limite para a gengiva, né? Então a gente ensinava porque pegar um macromodelo, ensinar, muitas das vezes a criança que está lá no fundo não consegue visualizar bem, né? Então a gente usava como que passava. A gente utiliza o que tem, né? Para ficar mais fácil o aprendizado.
E é legal, porque assim, às vezes a gente se limita a não passar uma informação porque quer que seja da forma mais perfeita possível, mas é claro, ensina, é importante ensinar as crianças, ensina com o que você tem, como você pode, explica de um jeito, não entendeu, explica de outro, e isso é É, importante, porque você precisa instalar esse hábito na criança também, né? Se você não trabalhou isso na sua gestação, trabalhe agora com a sua criança para que a escovação e a passada de fio dental seja um hábito, né? É muito importante. sim, Paty, eu com queria começar certeza. a falar um pouquinho da saúde do oral do bebê, que aí a gente Ah, ótimo. conversa bastante, que eu tenho até, trouxe até algumas coisinhas, porque quando a gente pensa em saúde oral do bebê, entra a questão da chupetinha, entra a questão também da mamadeira, então eu trouxe até uns materiais aqui para a gente falar um pouquinho mais. Legal. E a gente também fala um pouquinho da amamentação, né, tá? Porque Sim, ela é sim. importantíssima, ela é fundamental, né, no primeiro ano de vida da criança, para a prevenção também das más oclusões, né? Como você falou, a mastigação, a sucção, ela é importantíssima para formar, né, toda essa estrutura óssea. E além da importância afetiva, né, e nutricional, né, esse exercício muscular durante a sucção do seio favorece a respiração nasal e previne grande e parte dos problemas de posicionamento incorreto dos dentes e das estruturas faciais. Então, a criança que amamenta, ela veda todinha a boca no seio da mãe, né, então não entra ar. E aí, ela tem que forçar para aquele leite sair e ela, né, se alimentar. A mamadeira, né, assim, não é indicado, a não ser que o médico, né, de repente a mãe tem alguma doença, enfim, e aí ela não pode amamentar essa criança. Mas a mamadeira, a criança não consegue fazer a mesma sucção, mas porque a boquinha não veda todinha, né, no bico da mamadeira. É diferente a Então, pega da mamadeira da pega do seio, né? A gente sempre indica mesmo a questão da amamentação exclusiva. Porém, algumas mães têm alguns isso. problemas e elas não são nem melhores nem piores das que conseguem Sim, amamentar. Então, a gente sempre fala aqui, pelo menos no meu Instagram, para não ter essa cobrança, esse julgamento e sim auxílio, né? Caso a mãe não consiga amamentar no peito, aí a gente tem a outra opção, que é a amamentação através da mamadeira. Mas é muito importante também saber qual mamadeira escolher, né? Por conta do bico. Tem a questão do bico isso. da mamadeira. Eu até trouxe Você trouxe aí? trouxe uma Então mamadeira mostra aqui. aí para nós. Porque a minha é só essa daqui, ó, só é de boneca. Não tem bico anatômico, nada. Bom, eu Pode falar, trouxe essa tá? daqui, independentemente da marca, né? Essa daqui é da Cuca, ela é de 0 a 6 meses, seria para um bebê bem pequenininho. O que é importante observar no bico da mamadeira? Esse bico ele é ortodôntico, né? É um bico que favorece a sucção correta. Muito importante. Você vê que a mamadeira não tem não sei se dá pra ver, ela não tem um furo aqui. O furo dela é aqui. E tá vendo o Uhum. tamanho desse furo? Bem pequenininho, Bem né? pequenininha. Por quê? Porque é isso que a Paty estava falando. O bebê fazendo essa movimentação para se alimentar, ele está desenvolvendo a estrutura. Se o bebê não faz essa movimentação, se você pega e abre o bico enorme da mamadeira aqui, o que acontece? Seu bebê pode ficar com a mandíbula menor por conta desse movimento. Conforme ele vai fazendo o movimento de sucção, esse crescimento mandibular ele é estimulado, entendeu? Então tem crianças que ficam com a mandíbula mais retraída. E pode ser outras coisas, tá, gente? Não tô falando que sempre é isso. Mas uma das coisas que a gente pode evitar é isso aqui. Bico da mamadeira não é de frente, é em cima. E o bico totalmente ortodôntico, né? Pequenininho. Mede na boca da sua criança. Vê se isso cabe na boca dela. Porque tem criança que tem uma boca bem pequenininha. Observa. A gente tem que fazer testes, mas sempre prefira bico ortodôntico e com um furo pequeno. Nada de abrir o furo, nada de ficar maior do que ele já é, né? Porque isso é um grande problema. Sim, Também tem a questão da chupeta. A chupeta eu não trouxe nenhuma chupeta para mostrar, mas a gente, como fonoaudióloga, não indica, né? Não indica chupeta. Porém, existem crianças que têm uma necessidade muito grande de sucção, uma coisa mesmo relacionada também à questão afetiva. Então, a criança, ela sente falta de algo para sugar, porque lá dentro da barriga, ela já fazia esse exercício de sucção, né, do líquido amniótico. Então, a gente não indica, mas é importante que a mãe, se optar por essa opção, né? Porque todo mundo é livre, que procure uma chupeta com bico ortodôntico também. Uma chupeta menor, observe lá a faixa etária. É muito importante todas as chupetas
Aqui, ó, na mamadeira a gente vê que tem aqui a indicação de 0 a 6. Na chupeta você vai encontrar também, né, essa indicação. Procure chupeta mais leve, né? Se for uma chupeta que ela seja mais leve. É importante também que a gente não amarre um pano na chupeta da criança. Ah, eu já estava pensando em falar isso. Falou tudo. Gente, Falou eu não sei. tudo. Lá você deve ver bastante, né? Devia ver bastante Muito. quando as crianças vão para a escola com a chupetinha amarrada. Eu sei, mãe, que vocês não querem que a criança perca a chupeta, é entendível. Mas procure algo mais leve, porque o pano ele vai forçar o lábio da criança para baixo e você vai deixar o lábio inferior da criança mais trabalhado do que o lábio superior. Fora que já é difícil, vai acabar trazendo para frente os dentes. Importante recomendar que esse uso da chupeta, por mais que você optou por ela, né? Você precisa tentar tirar dessa criança até 2 anos. Não dá para ficar com chupeta depois de 2 anos, porque vai atrapalhar nessa questão do desenvolvimento do dente, né? Do dente. E da fala também, né, Thalita? Não, dá fala. Não fala nem se fala, mas eu Presa falo com chupeta não fala, não é? Presa com chupeta, ela não fala. E quando, se é aquela criança que já está sempre com chupeta 24 horas, quando essa criança, a mãe tira essa chupeta e ela vai tentar falar alguma coisa, é como se ela tivesse com a chupeta, porque o som é o mesmo. É um som que você fica tentando abafado, né? decifrar. E isso é prejudicial para os dentes da criança, para a fala, como a Thalita falou. A fonoaudióloga não recomenda, a odonto também não recomenda. Mas se, né, for imprescindível, aí deixar a criança, a hora que ela largou a chupeta, não vai lá e coloca na boca da criança. Às vezes a criança está chorando, ela quer um colo, ela está com fome, ela está com a fraldinha suja, né? E aí a mãe, ou o pai, ou a avó vai lá e tchuf, coloca a chupeta na boca da criança, porque é uma enganação, né, na verdade. Se a criança, às vezes, ela precisa de outra coisa e não da chupeta. Paty, eu acho que a gente tem muitos tabus. Você acabou de comentar alguns, né, no sentido do cálcio aí, que fala que a gestação tira cálcio e o dente vai ficar horrível. Eu acho que a gente tem vários tabus em relação à Verdade. gestação. Por conta do pessoal, assim, mais antigo, não ter tanto conhecimento, e tudo bem, gente, né? Tudo bem. Sim, Só que aí a claro. gente precisa buscar informações corretas. Porque isso que a Paty está falando sobre a questão da chupeta, não é toda hora que a criança precisa de chupeta. Você tem que observar o que. Olha em volta. Será que a criança está tentando alcançar um brinquedo? Ela ficou irritada porque ela não conseguiu? Será que ela está com a fralda suja? O que será que ela quer? Se você constatou que tá tudo certo, que você já amamentou, que você já fez tudo o que você deveria fazer e a criança ainda apresenta esse choro, aí é uma opção sua, dar ou não a chupeta, né? E também não estamos aqui para julgar. Você é uma mãe boa ou uma mãe ruim porque dá chupeta. Tudo bem, mãe, tudo bem. Aí você tenta fazer essa retirada até os 2 anos, né? Como eu disse, não pode passar dos 2 anos por conta dos dentes e da fala também, como a Paty ressaltou. Uma coisa interessante que eu queria falar sobre a mamadeira, Paty. Foi. Não é só colocar a mamadeira, que você é minha boneca aqui. Não é só colocar a mamadeira na boca do Dedê e deixar ele em qualquer lugar, ou deixar ele enroladinho lá no berço. É um Gente, perigo. mas antes do perigo, realmente é um perigo, mas antes do perigo, lembra que isso daqui está substituindo o seu peito. Então, como que você faz para amamentar? Você deixa o bebê aqui no peito e vai fazer as coisas? Não, esse momento de amamentação é um momento de construção de vínculo afetivo. Então, por favor, olhe nos olhos do seu bebê, faça carinho no seu bebê, tenha esse contato. E a mesma coisa com a mamadeira. Eu sei que a Isso. rotina é corrida, eu sei que as coisas estão cada vez mais corridas e difíceis, essa mãe tem que trabalhar, essa mãe tem que fazer várias coisas. Mas para o momento, pensa que isso daqui é uma construção que você vai levar para o resto da vida. São coisas que são eternas. Essa formação de vínculo, ela é imprescindível nos primeiros meses de vida, porque o bebê se sente muito assustado quando ele sai ali do útero, que era um lugar quentinho, aconchegante, e vem nesse mundo barulhento, cheio de luzes, cheio de estímulos, um monte de gente falando. Que lugar é esse, né? E aonde ele vai encontrar consolo é em você, mãe, porque ele conhece o som do seu coração, porque ele ouvia, né? Quando você coloca o bebê aqui perto do seu seio, ele ouve o som do seu coração, e aí ele relembra de quando ele estava, fala, não, aqui é um lugar seguro, aqui eu sei que eu estou bem, eu estou segura. E isso é muito importante. Além do fato, né, eu falei que isso é importante para o vínculo afetivo, mas além disso, para além disso, você vai evitar otite. Se você deixar a criança em decúbito
deitada, né? Em decúbito, com a barriguinha pra cima, esqueci o nome do decúbito agora. Com a barriguinha pra cima e não se atentar que a tuba auditiva tem ligação com a sucção, você vai acabar prejudicando aí a questão de ter otite, né? A criança pode ter otite. Sim. E você vê, não só essa questão também, mas do perigo, né? Da criança estar lá no berço, tomando a mamadeira, né? Além de poder dar a infecção no ouvido, porque o leite pode ir para esse canal, né, do ouvido, também a questão da criança se engasgar. E, gente, quantas mortes tem por criança que engasgou com leite, né? Então, esse momento é um momento que tem que estar a mãe e a criança ali, relaxada, né? A mãe observando que a criança mamou certinho, independente se é no peito, se é na mamadeira, e que depois faz todo aquele cuidado, né? Coloca a criança para arrotar, né? Enfim, depois. É importante. E vamos falar também da limpeza, né? Eu trouxe aqui, ó. É um outro brinquedo da minha filha. Eu não estava bem quarta-feira, estava com torcicolo, eu estou melhorando, mas ainda não acabou toda a minha dor. E eu esqueci de pegar, né, emprestado lá o macromodelo. Então, a gente utiliza o que tem, né? Tá vendo que esse boneco aqui, ó. Ai, tá querendo sair aqui. Na verdade, ele é um brinquedo da minha filha que coloca os dentes de massinha. Ela ama esse brinquedo. Então, vamos supor que aqui, né? Vamos supor que aqui seja a boquinha do bebê. Aí, a criança não tem dente nenhum, né? Então, você vai pegar uma gaze limpa, né? Enrolar no dedo indicador, umedecer com água filtrada ou fervida, né? E aí vai, delicadamente, passar no rebordo gengival, tanto embaixo quanto em cima, para tirar todo, né, os restos de leite. E a língua da criança também tem que passar. Isso, a criança vai criar um hábito. E ela vai sentir que é algo que é agradável para ela. No início pode ser que ela chore um pouquinho, tal, mas depois ela vai sentir prazer, né, nessa questão da higiene bucal. Quando é bem pequenininho, a gente recomenda uma vez por dia. Primeiro mês de vida, né? Porque tem mães que também exageram na limpeza, aí pode machucar a boquinha da criança. A gente tem de tudo. Então, no primeiro mês, uma vez ao dia. Depois vai aumentando essa frequência, né? Aí nasceu o primeiro dentinho, tem que escovar já com uma escovinha de cerdas macias, né? O cabo longo. E aí pode estar escovando somente com água, quando assim tem pouquinhos dentes, né? Não precisa colocar necessariamente o creme dental. Thalita trouxe, né, Thalita? Uma escova? Eu trouxe essa A escova dedeira, aqui. a dedeira. A dedeira também pode ser usada. Eu uso isso daqui para estimulação, tá? Por isso que eu tenho. Que legal. A gente como fonoaudióloga, além da questão do cuidado, né, oral, a gente usa isso daqui para estimulação. É muito importante a gente estimular o bebê com texturas diferentes, coisas diferentes dentro da boca antes para fazer a introdução alimentar. Então a gente usa isso daqui para estimulação, principalmente em bebês prematuros que têm alguma síndrome. Então eu costumo usar isso daqui para estimular o bebê. Então por isso que eu tenho. Eu trouxe para mostrar a dedeira. Escovinha pequenininha eu não tenho não. Eu trouxe uma colherzinha de silicone para mostrar depois na introdução alimentar, quando a gente for falar sobre a mastigação. Certo, legal. E aí essa criança, né, vendo você, mãe, escovando os dentes, a gente fala que quando a criança já sabe sentar, você pode colocar a criança no seu colo, né, de frente para o espelho, e aí você com a escovinha da criança vai, escova o dentinho, a criança vai vendo você fazendo em frente ao espelho. É uma técnica que dá muito certo, assim, muitos pais conseguem e tem aí o sucesso, a criança acaba deixando fazer essa escovação. Né? É porque também a boca, a gente que faz bastante estimulação oral, a boca ela é uma zona tão privada, nossa, que quando alguém vai tentar colocar alguma coisa, às vezes a criança trava, às vezes ela não quer deixar. É um espaço nosso, é bem íntimo. A boca é uma coisa bem íntima pra gente. Isso a gente constata de vários pacientes que eu atendi que realmente, quando você vai introduzir algo na boca, é como se fosse um procedimento invasivo, no sentido do ser humano, ele se sente invadido. Então você precisa, como pai e mãe tem mais intimidade, é importante que você faça essa escovação, porque você já está estimulando mesmo a questão oral do bebê para iniciar a mastigação. Porque, como a gente falou, o movimento da sucção, até o vedamento da boca para a respiração nasal, tudo isso vai fazer com que o seu bebê se desenvolva corretamente. Porque se ele não passar por esses processos, ele vai ter dificuldades no futuro. Se a gente pula etapas da nossa vida, lá na frente a gente vai arcar com as consequências. É que nem algumas mães falam, meu bebê não engatinhou.
Tudo bem, tem bebê que não engatinha mesmo, porém ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade para dançar, por exemplo. Ele não vai ter tanta mobilidade no quadril quanto um bebê que engatinhou. E é engraçado, a gente pensa que essas coisas pequenas não fazem diferença. Porém, essas coisas pequenas são exatamente o que faz a diferença lá na frente, para uma boa coordenação motora, para uma boa mastigação, para uma boa respiração, né? Porque respiração é vida, sucção é vida, alimentação é vida. Tudo isso, e esse contato aí que a gente tem com a comida, que a gente desenvolve, tudo isso vai acarretar em problemas de obesidade lá na frente e tudo mais, né? A questão da Exatamente. mastigação, já vou até comentar que eu trouxe essa colherzinha de silicone, que ela é indicada para o começo da alimentação. Ela é bem pequenininha, ó. Ela é bem bacana. Como ela não é dura, porque às vezes o bebê vai travar a boca, né? A gente tem que fazer a introdução aí com os alimentos. São gradativos. Primeiro os alimentos têm que ser pastosinhos, depois eles vão ser amassadinhos, depois eles vão ser cortados em pedacinhos. A partir dos 6 meses começa essa introdução alimentar. E é importante que a colher não machuque a boca, seja uma colher bem macia, né? No caso essa de silicone, ela é recomendada. E que a quantidade seja pequena, porque um bebê ele não come o tanto que a gente come, né? Então a gente Sim. precisa, a boquinha do bebê é bem pequenininha. Então a gente precisa até medir, assim, ver se cabe na boquinha do bebê. Porque essa questão da introdução alimentar, ela é bastante importante. E aí faz uma referência com a higiene, né? Porque a gente associa com a chegada dos primeiros dentinhos, né? E é aí que vai ter que reforçar a higiene oral dessas crianças. Muitos pais, Thalita, também não sabem que podem passar cáries, né, para os seus filhos, através de beijos, né, através, por exemplo, tá lá esfriando a comida, sopra aquela comida, todas as bactérias da mãe, ou do pai, ou da babá que está cuidando da criança, vai ficar ali no alimento, e aí a criança, né, comendo esse alimento, ela vai junto às bactérias da boca desse responsável. Então, a gente pede para evitar, né, beijos na boca da criança, do filho, não assoprar o alimento. Se tiver que ver a temperatura, né, coloque na palma da mão, ou então pega uma outra colher para ver se, né, se está na temperatura adequada, mas que nunca coloque na boca e dá na boca da criança. Isso é assim, antigamente se usava muito isso, que eu já vi, né, e isso acaba transmitindo também as bactérias da cárie para esse bebê. Porque esse bebê nasce, ele não tem bactérias da boca, né, ao longo do tempo que ele vai adquirindo, mas se tiver esse hábito, com certeza essa criança aí pode desenvolver, né, os problemas como cáries. A gente tem que evitar É dar beijo na importante boca da evitar, criança. sim, por conta de uma doença chamada, o pessoal conhece como sapinho também, né? Tem Também. essa questão, é muito importante tudo isso. Eu ia falar, esqueci o que eu ia falar. Eu falei alguma coisa, não lembro mais. Continua. E também falar sobre a cárie de mamadeira, né? A gente falou da alimentação noturna, que seja ela por amamentação ou a mamadeira. E independente, tá? Seja amamentação ou mamadeira, essa cárie ela pode aparecer. Então, para que isso não aconteça, tem que fazer a higienização da boca dessa criança. Ela pode chorar aí uns 2 minutos, né? Porque estava dormindo e se alimentou e aí quer continuar dormindo, mas precisa fazer essa higiene. Porque essa criança vai refletir aí saúde bucal, né? Para sempre. Agora, se é uma criança que mama direto, às vezes a mãe coloca chocolatado, né? Farináceos. E aí isso favorece ainda mais o surgimento de cáries. Então, por isso que é importante essa higiene e a criança dormir com a boca bem limpinha. Gente, cárie na infância não é nada fácil, né? Para poder tratar. E aí você, com uma criança com alguma doença oral, você perde bastante. Como uma criança com dor de dente vai conseguir assistir uma aula? Como que ela vai Se estar alimentar, presente? né? Se alimentar, Sim, assistir uma aula. Como que ela vai se desenvolver como criança? E esse processo é um processo que é, assim, crucial. Nos 3 primeiros aninhos ali, o bebê vai se desenvolver coisas que, assim, ele vai levar para a vida inteira. São processos importantes, principalmente a primeira infância. Se ele tiver algum problema dental, oral e tudo mais, vai ser difícil para ele poder aprender, poder fazer as coisas normalmente por conta dessas doenças que podem ser causadas e que podem ser evitadas com informação e ação, né? Não adianta a gente saber e não fazer, a gente exato. precisa fazer, né? Pegar e falar, não, agora eu vou fazer desta forma porque eu aprendi e é o que vai ser melhor para o meu filho, né? E tudo mais. Thalita, você comentando me fez lembrar uma coisa. Eu estava numa creche, tem uns anos atrás, né? A diretora veio
comentar comigo que tinha uma criança que estava com cárie, dor de dente, e que ela estava engolindo o macarrão. Ela não mastigava, ela engolia. Olha a situação dessa criança, uma criança de 3 anos de idade, com dor de dente. E assim, a criança não tem culpa, né? Em nenhum momento ela tem culpa. Na verdade, foi a falta de informação, ou de zelo dos pais, enfim, que a criança estava toda cometida por cáries. E a gente conseguiu, né, assim, marcar a consulta dela na época com o posto, mas a mãe às vezes faltava. Então, assim, a gente vê que não é aquele cuidado, né, que no caso os pais teriam que ter com essa criança. Mas essa criança com certeza não dormia direito, estava lá na escola, só com dor, enfim, a criança acaba não desenvolvendo porque não come direito, né? Pode dar problema no estômago, porque esse alimento ele não está mastigado. Então, quer dizer, é uma série de coisas. Com a parte, no caso, né, bucal, com a parte também, medo de dentista que começa a ter, porque uma criança que está com esse problema, quando ela vai para a cadeira odontológica, ela já vai com medo, porque ela já está sentindo dor de dente. Então, ela já começa a ter traumas também em relação ao dentista, né? Porque ele vai ter que fazer o procedimento, ele vai ter que dar anestesia, né? Para cuidar desse dente. Então, é uma criança de baixo peso, porque por ela não se alimentar corretamente por conta dos dentes. Então, assim, não aprende na escola, né? É uma série de coisas que podem ser evitadas aí com a escova de dentes e o fio dental. E a alimentação, né? Também. Verdade, Paty. Isso me deixa muito triste, porque não só a gente sabe que o processo da alimentação, até de digerir as substâncias que são importantes para o nosso organismo, ele começa na fase oral, na fase da boca, né? A gente precisa mastigar, e aí as enzimas, junto com a saliva, vêm para triturar e de melhorar aquele alimento, deixar ele bem absorvível, aí a gente engole, faz um bom vedamento labial, posiciona a língua. Então, uma criança que está com essa dificuldade, ela vai refletir lá na frente. Isso vai ser uma criança que provavelmente vai ter alguma disfunção, vai ter alguma dificuldade para fazer a mastigação correta. Juntamente com isso vem o posicionamento da língua. É muito importante que, conforme a gente vai mastigando, que a gente engole, a língua esteja posicionada corretamente. Tudo isso vai implicar ali na boa saúde da criança. Pode desenvolver coisas até da fala também, por conta dessa Sim. flacidez da língua. Então, é um problema que pode ser evitado aqui, como a gente está comentando, e a mãe pode seguir todas essas orientações, ou lá na frente vai ser um pouco mais difícil, porque de um probleminha vai causar vários problemas e vai ser um pouquinho mais difícil de tratar. Não que é impossível, não é impossível. Falar, nossa, meu Deus, e agora? Fiz tudo errado. Tá tudo certo, tá tudo bem, você não sabia, e agora você sabe, não vai fazer isso com os próximos, né? Próximos bebês que você tiver. E vai conseguir cuidar melhor da higiene oral sua e do seu bebê, do seu filho, né? Para que ele não desenvolva mais problemas. Exatamente, tá. Bem E bacana. também tem questões também, assim, por exemplo, a criança tá maiorzinha, a gente, né, vai dar palestra, falar o que é cárie, o que é periodontite, gengivite, e aí a criança, ela já associa que aquele amiguinho tem cárie. Olha só, o que acontece também, né? Uma criança, eu falo de 5 anos para cima, né? Não menor que isso. Meu amiguinho tem cara, ele tem um bichinho na boca. Aí a gente fica assim, a gente não quer que ninguém dedura ninguém, enfim, a gente está orientando para todos, mas eles sabem, porque ou a criança já reclamou de dor de dente, ou o fato dela, quando está conversando, aquele amiguinho observou que os dentes estão com cárie. Então, eles associam na hora, olha, fulano tem cárie, fulano tem cárie. Então, essa criança depois, né, acaba sofrendo bullying também, né, na verdade, porque... Gente, olha a situação, cria todo um estigma, né? A gente não quer isso. Imagina que a Claro. gente quer que as crianças sejam rotuladas. Isso é exatamente o que a gente está fazendo aqui, dando informação para que isso não aconteça. E criança, ela é inocente, ela vai realmente querer ajudar. A intenção dela é boa, ela quer que você Sim. olhe, que te olhe, que alguém olhe para ajudar aquela outra criança. Mas acaba tornando um problema maior, porque o outro vai se sentir constrangido, né, com Tá essa com vergonha, né? exato, essa alegação é bem chato, bem Sim, bastante. desagradável. Tá, agora falar de um assunto que, assim, acontece ainda, sobre a fluorose, que é uma alteração no esmalte do dente da criança, né? O dente, no caso, permanente. Isso acontece muito pelo fato da criança engolir o creme dental fluoretado. Então, muitos pais acabam comprando creme dental sabor uva, tutti-frutti, porque a criança, né, na hora da escovação, ele não arde tanto, e é mais fácil porque tem sabor de balinha e tudo mais. Só que tem um porém. Essa criança, ela acaba ingerindo, por ser um sabor agradável, ela ingere.
né? Ingere bastante. E aí, esse flúor acaba sendo, aliás, não pode ingerir, né? Ele é prejudicial à saúde. Então, os dentes permanentes, quando eles nascem com umas manchas que não saem mais. Esse dente fica poroso, ele quebra com facilidade. Então, assim, o ideal, isso já foi mudado, tá? A criança, quando for usar o creme dental, colocar o creme dental do adulto, desde que não seja aqueles abrasivos, com areinha, enfim, aqueles normais. Sim. E vai colocar uma quantidade de 1 grão de arroz. Olha que pequenininho, né? Bem 1 grão de arroz. pouquinho, bem pouquinho. Um grão de arroz é bem pouquinho, né? O cru, tá? Né? O cru que é melhor ainda. Pouquinho. Aí a criança ela não vai conseguir engolir, porque o creme dental tem um sabor mais ardido, né? Então ela vai querer cuspir. Então, assim, é uma observação que a gente tem falado bastante para essa criança não ter esse problema de fluorose. Comer pasta é tanto complicado. E, olha, na época do meu curso... Mas olha que essas pastas, quando eu era criança, olha, ainda bem que eu não aconteceu nada disso comigo, porque quando eu era criança eu adorava uma pastinha dessa, viu? Olha a Mari falando, olha, Mari, ainda bem que não foi na formação dos seus dentes permanentes, senão você estaria cheia de mancha aí nos seus dentes, viu, Mari? A minha filha falando, ó, eu adorava pasta Tandy, tipo, e eu comprava, porque eu achava que era o melhor. As coisas mudam, a ciência avança, as coisas que eram antes não eram prejudiciais, agora descobrem que são, então é bom sempre ficar atualizado, sempre observar, mas essas pastas, elas parece que eram feitas para as crianças comerem, porque era um gosto assim, quem nunca, né? Quem nunca? Até eu gostava, ainda bem que realmente não foi na formação desses dentes permanentes, porque senão eu iria sofrer com isso também, olha, ainda bem. Sim. Quero ver quem dos anos 90 que não comeu bem, hein? E esteja um pouco escondido. Olha, isso daí que você falou é verdade. Na escola, né, eu sempre vou nas mesmas escolas, mas são várias, né, durante o ano, as professoras, quando eu comento, elas falam, ai, meu Deus, a criança, quando eu vou ver, tá embaixo da mesa, ela tira da mochila, vai para baixo da mesa, aquela mesa que fica 5, 6 crianças, sabe, redonda? Aí, quando vai ver, os amigos estão tudo embaixo da mesa comendo a pasta daquela amiguinha. Eu falei, meu Deus, aí eu falo para eles, vocês querem ter mancha nos dentes? E não sei o quê. Mostro, né, figuras da fluorose para eles entenderem e tal. Mas, assim, né, o trabalho de formiguinha, né, os pais também, às vezes, por não ter a informação, enfim, acabam comprando achando, porque, você vê, eu comprava pra Mari, eu achava que era o ideal, a pasta de dente de uva, pra Tandy. E ela comia, olha só, ela falou aí na live, ela comia. Graças a Deus que não teve problema, mas poderia ter. Olha, na época do meu curso, em 2004, 2005, né, que eu estava fazendo, um professor falou assim, que uma criança parou no hospital, porque a mãe pegava a bisnaguinha e colocava pasta de uva. E colocava para a criança levar de lanche. Olha, gente, que absurdo. A mãe colocava como se fosse geleia. Essa criança, claro, estava intoxicada, desmaiou, enfim, teve problemas lá. Ele não falou depois como ficou essa criança, mas chegou no hospital, a criança desmaiada, porque a mãe dava todo dia bisnaguinha com a pasta Tandy. Então, existem muitas coisas, viu? Muitas coisas por aí. E não faz tanto tempo, né? Passar a informação correta. É bom a gente passar esse tipo de informação. Bom, tem mais alguma coisa para complementar? Não, acho que eu falei tudo. Perfeito, Paty. Eu não vi nenhuma pergunta aqui, assim, além da participação do pessoal, agradeço bastante. E aí, com a pasta Tandy de todo mundo que veio aqui e realmente assumiu, eu também, já falei que eu assumo. Então, mas eu não vi nenhuma pergunta. Qualquer coisa, vocês deixem a pergunta, a gente responde, o que eu conseguir responder, senão a Paty vem aqui, dá uma olhadinha e responde também, essa live vai ficar gravada. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a todos que participaram da nossa live, que estiveram aqui, participando, mandando recadinho, mandando oi, mandando boa tarde, tudo. Gente, muito obrigada por participar, por pegar esse tempo no sábado de vocês, que eu sei que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, estão aqui com a gente, buscando informação. Isso para mim é precioso. Eu fico cada vez mais feliz e me encoraja de continuar o meu trabalho, né? Assim como a Paty também, que vem falando bastante sobre saúde. Eu acho que esse é o real motivo da gente estar aqui, porque vocês querem aprender mais, então a gente se disponibiliza, também pega um pedaço do nosso sábado para dedicar a vocês e vocês retribuem a gente, isso para mim é fantástico. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo, gostaria de agradecer a Paty em especial por ter aceitado. Eu fiquei muito feliz. Por ter aceitado o meu convite, ela que é uma pessoa tão especial, aí sempre alta astral, a Paty me ensinou tantas coisas.
tantas Obrigada, coisas você sem dizer também, linda. palavras, sem dizer nada. Ela só me ensinava pelo jeito dela de ser. Ela é uma pessoa alegre, Oh, maravilhosa. Eu gosto muito, admiro muito o seu trabalho, Paty. O que eu puder te apoiar, obrigada. eu estou aqui, tá? Disponível para apoiar o seu trabalho e tudo mais. E é isso, considerações finais feitas. É só isso. Se você quiser falar mais Ai, alguma coisa. Thalita. Agradecer a todos que estão aqui na live. Eu agradecer o convite que você fez. Você é linda, encantadora. Tem quase idade para ser minha filha, mas assim, admiro muito o seu sucesso. Que Deus assim dê, né, todos os desejos aí do seu coração, porque você merece. É uma fofa, linda, maravilhosa e é uma ótima fono aí. E eu sempre estou vendo aí as suas postagens, uma graça, viu? E quero falar para vocês tirarem uma foto, dar um print e nos marcar, né, no story, né, para as pessoas poderem estar assistindo a live que vai ficar gravada no seu IGTV, né? Perfeito, divulguem aí. E na quarta-feira a gente vai combinar direitinho, vai ser no Insta da Paty. Então não Isso. esquece, e vocês que estão aqui, vai ter mais um tema muito legal para vocês acompanharem lá no Insta da Paty. Qual que é seu Insta, Paty? É Paty com Y, Morales com dois L's e Z no final.